Pessoal, esse vídeo é uma releitura de um vídeo que a gente já trouxe aí no canal sobre a Quarterly Theory. Eu vou tentar trazer os conceitos fundamentais da Quarterly de uma maneira mais visual. Então, sem muita enrolação, deixa um like aí para a gente começar e vamos lá. A gente tem os seguintes ciclos que a gente pode estar trabalhando: o ciclo anual, o mensal, o semanal, o diário, o de 90 minutos e o microciclo. O que a gente vai fazer é, por exemplo, pegar o ciclo anual, a gente divide ele em quatro. Então, aí de janeiro, fevereiro e março seria o primeiro quarto, abril, maio e junho seria o segundo quarto, julho, agosto, setembro seria o terceiro quarto, outubro, novembro, dezembro seria o quatro quarto, Q1, Q2, Q3, Q4. Esse seria o ciclo anual, dividido em 4 trimestres. Abaixo do ciclo anual, a gente vai ter o ciclo mensal, onde a gente vai também estar dividindo o mês em 4. Você vê que não vai dar exatamente certo. Isso é porque a gente deve pegar a primeira semana completa do mês, então seria em setembro aqui Q1, Q2, Q3, Q4. No mês passado, em agosto, por exemplo, o primeiro mês, a primeira semana do mês não está completa, então a gente pegaria a partir da segunda semana, seria Q1, Q2, Q3, Q4. Veja que são as semanas completas. A semana que está incompleta, ela tem o seu propósito, mas a gente não vai falar disso aqui. Então, de agosto aqui, por exemplo, que é a semana incompleta, a gente vai ter essa primeira semana aqui, que seria essa distorção temporal. Então, temos aqui Q1, Q2, Q3, Q4, um a cada semana. No mês de setembro, a gente já começa numa segunda-feira. Então, setembro, na segunda-feira, aqui, dia 2, a gente já tem uma semana completa na primeira semana, então seria Q1, Q2, Q3, Q4. Abaixo do ciclo mensal, a gente tem o ciclo semanal. A gente vai pegar uma semana inteira e vai dividir ela de segunda a quinta-feira, sendo segunda Q1, terça Q2, quarta Q3, quinta Q4 e a sexta, assim como as semanas ineficientes, é uma distorção temporal, vai ter o seu próprio propósito. Abaixo do ciclo semanal, a gente tem o ciclo diário. A gente vai estar pegando cada dia e também dividindo em 4. Eu não vou pegar aqui a segunda-feira porque foi feriado, ver que ele fecha antes. Vou começar aqui já da terça-feira. A gente vai ter Ásia, que seria das 6 da tarde, horário de Nova York, horário de abertura, até a meia-noite seria Q1, meia-noite até às 6 da manhã seria Q2, 6 da manhã até o meio-dia seria Q3 e meio-dia até às 6 da tarde do outro dia seria Q4, tudo horário de Nova York. Então, Ásia, Londres, New York AM, New York PM. Cada um com 6 horas, começando a partir da abertura do dia. A gente vai ter aí, a linha está um pouco torta, mas a gente vai ter aí os 4 quartos. Abaixo do ciclo diário, a gente vai ter os ciclos das sessões. Eu vou pegar aqui, por exemplo, a sessão de Ásia de hoje. Vou dividir ela em 4 aqui. A gente vai ter 4 quartos, cada um com 90 minutos, 1h30. Então a gente vai ter Q1, Q2, Q3, Q4 de Ásia. E abaixo do ciclo da sessão, a gente vai ter os ciclos de 22 minutos e meio, 22, 23 minutos, que seria os microciclos Q1, Q2, Q3, Q4. Agora eu vou começar a explicar como a gente deve estar lendo cada um desses quartos. A ideia é que um algoritmo é o responsável pela entrega de preços do mercado. Esse algoritmo vai estar gerando informações durante Q1 e a partir daí a gente vai determinar o que esse ciclo vai ser, mais vezes do que não. Se Q1 acumula ou fica em um range contido, Q2 tende a expandir e vice-versa. Se Q1 expande, Q2 tende a acumular. Aqui, como exemplo, a gente tem Q1 expandindo, Q2 acumulando. Q1 de Ásia de hoje, né? E aqui, durante Nova York AM, a gente tem Q1 acumulando e Q2 expandindo. Q1 vai ditar todo o ciclo. Lembra do input do algoritmo? Se Q1 faz alguma coisa, Q2 vai fazer algo correspondente. Como o tempo é fractal, qualquer Q1 ou qualquer Q2 de qualquer ciclo vai ter esse comportamento. O preço de abertura de Q2 de qualquer ciclo é o que a gente chama de True Open. Então, a gente tem aqui a True Open de Nova York AM, aqui nós temos a True Open de Ásia. Veja que aqui é o início de terça-feira, o segundo quarto dessa semana. Então, o preço de abertura de terça-feira é a True Open da semana, todos os dias à meia-noite. Na abertura de Londres, que é o segundo quarto do dia, nós temos a True Open do dia, por aí vai. A True Open do ano é o preço de abertura da primeira segunda-feira de abril, que seria o segundo trimestre do ano, começa em abril, então a primeira segunda-feira de abril é a True Open do ano, por ser o Q2 do ano, é a abertura do Q2 do ano. A True Open do mês é o preço de abertura da segunda segunda-feira do mês, ou seja, a segunda, o Q2 do mês
o preço de abertura dele é a True Open do mês. A True Open da semana é a segunda-feira às 18 horas, que é a abertura de terça-feira, que eu acabei de mostrar aqui. E a True Open do dia é à meia-noite, que é a abertura de Londres, que é o Q2 do dia. Então, Q2 do dia, que é Londres, é a abertura do dia. Q2 da semana, que é a terça-feira, né? O preço de abertura de terça-feira é segunda-feira às 18 horas de Nova York. É a abertura da semana, Q2 da semana. A True Open do mês é a segunda-feira do mês, que é a segunda semana do mês. O preço de abertura da segunda semana do mês é no domingo, às 18 horas, né? Então, a segunda semana do mês, no preço de abertura dela, é a True Open do mês. E a do ano é a abertura do segundo trimestre do mês, que se dá na primeira segunda-feira de abril. O True Open de Ásia se dá no segundo quarto de 90 minutos durante Ásia. Então, aqui a gente tem o primeiro quarto, aqui temos o segundo. O preço de abertura dele é a True Open de Ásia. A True Open de Londres, a mesma coisa. Durante Londres, nós temos o segundo quarto. A abertura dele aqui, o preço de abertura dele é a True Open de Londres. A mesma coisa para Nova York AM, o preço de abertura dele. E a mesma coisa para Nova York PM. O preço de abertura é o segundo quarto. Sempre o segundo quarto de cada ciclo vai dar a True Open do ciclo. As True Opens são marcadas pelo início do Q2 de cada ciclo, conforme eu demonstrei aqui. Se você está bullish ou altista, você vai estar procurando comprar abaixo da True Open desse ciclo. Se você está baixista para esse ciclo, você vai estar procurando vender acima da True Open. O motivo disso é que os níveis-chave, né, níveis de tempos gráficos maiores de cada ciclo, estarão posicionados acima ou abaixo da True Open, de acordo com o fluxo do mercado, se é altista ou baixista. Cada ciclo só pode ter uma de duas classificações. Ele pode ser AMDX ou XAMD. O A significa acumulação, o M manipulação, o D distribuição e o X significa continuação ou reversão. Então a gente tem uma dessas duas possíveis características em cada ciclo completo, onde a gente vai estar identificando. Nem sempre é super claro, mas com muita frequência você vai conseguir ter uma leitura muito boa. Então, no A, a gente vê que acumula, o M vai manipular, dando um Judas Swing acima da True Open até um ponto de interesse de tempo gráfico maior, onde ele vai reverter para distribuir em D, que seria o terceiro quarto, e aí o quarto pode continuar esse range ou pode reverter ele. Diferentemente, se o primeiro quarto expande, o segundo vai acumular, né? E essa expansão aqui pode vir na forma de uma reversão, caso o mercado vinha baixista, ele vai reverter, ou pode ser ainda uma continuação. T2, o segundo quarto iria acumular, o terceiro manipula até um ponto de interesse de tempo gráfico maior e distribui no quarto quarto. Podemos notar aqui que durante esse ciclo da sessão asiática do dia de hoje, o primeiro quarto expandiu, o segundo acumulou, o terceiro manipulou e o quarto distribuiu. Pegando aqui o dia inteiro de ontem, né, foi um dia de feriado, então o quarto ficou meio ineficiente aqui, ficou bem pequenininho, porque o mercado fechou aqui devido ao feriado, mas já se dá para ter uma noção da outra causa, que é o A, ou seja, em Ásia acumula, em Londres ele faz a manipulação, durante Nova York AM ele distribui e em Nova York PM ele continua a distribuição. Essas são as duas classificações possíveis para cada ciclo. Esse ciclo pode ser anual, pode ser mensal, pode ser semanal, pode ser diário, pode ser de sessões, pode ser de 90 minutos. O tempo vai trabalhar de forma fractal, então a gente vai poder estar fazendo essa leitura desde o quarto trimestral até o quarto de 23 minutos num ciclo de 90 minutos, por exemplo. Estaremos buscando reversão em pontos de tempos gráficos maiores. Então, se a gente está olhando para o 1 minuto, a gente vai precisar de um HTF de 15 minutos. Se a gente está olhando para os 5 minutos, a gente precisa de um HTF de 1 hora. Se a gente está olhando para os 15 minutos, a gente vai precisar de um HTF de 4 horas. Se a gente está olhando para 1 hora do diário, 4 horas semanal, do diário mensal. Lembrando que esse é o básico do básico, uma explicação muito mais completa e com experiência incutida nela, você vai encontrar nesse vídeo que eu compartilhei no card aí mais cedo. Também vou deixar esse vídeo na descrição. Tem a explicação completa que o João fez, onde ele inclusive conta muita coisa da experiência dele. Isso daqui é mais para ter uma noção dos fundamentos básicos. Só para recapitular tudo de uma vez,
a gente tem os ciclos anual, mensal, semanal, diário de 90 minutos e os microciclos. Cada um deles a gente vai dividir em 4 quartos, em Q1, Q2, Q3, Q4. O anual a gente divide de janeiro, fevereiro e março, Q1. Abril, maio, junho, Q2. Julho, agosto, setembro, Q3. Outubro, novembro e dezembro, Q4. O semanal a gente vai pegar a partir da primeira segunda-feira completa do mês e vai pegar as 4 semanas daquele mês para fazer Q1, Q2, Q3, Q4, cada uma semana. O ciclo semanal a gente pega de segunda a quinta, segunda Q1, terça Q2, quarta Q3, quinta Q4. Lembrando que a semana incompleta, bem como a sexta-feira, são distorções temporais que a gente não considera parte daquele ciclo, a gente só vai estar utilizando para o ciclo maior, ela tem uma função específica. O ciclo diário a gente divide em 4 quartos de 6 horas cada um, começando na abertura do mercado às 6 da tarde de Nova York. A gente vai ter o primeiro quarto Ásia, 6 à meia-noite, segundo quarto meia-noite às 6 da manhã, sendo o segundo quarto Londres, da meia-noite às 6 da manhã, terceiro quarto New York AM, das 6 ao meio-dia, e o quarto New York PM, do meio-dia às 18. O ciclo de 90 minutos, se a gente pegar cada sessão e dividir em 4, a gente vai ter 4 quartos de 90 minutos, e o microciclo vai pegar cada quarto desse 90 minutos, e a gente vai ter um microciclo de 23 minutos. Astro Opens é dada pelo preço de abertura do segundo quarto de cada ciclo. Então, cada Q2, a preço de abertura de Q2 é a True Open daquele ciclo. A gente vai ter a True Open anual, que é a primeira segunda-feira de abril. A True Open mensal, que é a segunda-feira do mês. A gente vai ter a True Open semanal, que é o segundo dia da semana, abertura de terça-feira, que é na segunda-feira, na verdade, às 18. A gente vai ter a True Open diária, que é a abertura de Londres, à meia-noite de Nova York. A gente vai ter a abertura dos ciclos de 90 minutos, dada pelo segundo quarto de cada sessão, e o dos microciclos, o segundo quarto de cada ciclo de 90 minutos. Q1 vai ditar se aquele ciclo é AMDX ou XAMD. Se Q1 expande, Q2 tende a retrair. Se Q1 retrai, Q2 tende a expandir. Então, se Q1 expande, ele provavelmente é um X, o que traria o ciclo XAMD. E se Q1 retrai, ele seria um A, que seria AMDX. É muito importante que você coloque essas coisas no seu gráfico. Você vai, inclusive, poder notar que ciclos dentro de outros ciclos maiores tendem a se comportar de diferentes maneiras, mas em linhas gerais é assim que você deve estar encarando o XAMD e o AMDX. O preço ainda vai precisar de um PD Array de tempo gráfico maior. A gente precisa de algum ponto de interesse que dê suporte ou resistência de um tempo gráfico maior. Se a gente está negociando no 1 minuto, a gente vai estar utilizando um PD Array de 15 minutos, no 5 de 1 hora, no 15 de 4 horas, no 1 hora diário, 4 horas uma semana, diário um mês. Basicamente é isso. Para aprofundar um pouco mais, veja lá o vídeo completo. Tem um outro vídeo também que eu também vou deixar aí na descrição. Se não deixou o like ainda, deixa aí e valeu!